Você sabia que quando não usamos os dons que Deus nos dá, corremos o risco de perdê-los? Eu sou Camila Lage e este é mais um vídeo da série Aprendendo com os Santos. Nesta ocasião, estudando o Livro da Vida de Santa Teresa d'Ávila. E nesta oportunidade, neste capítulo, Teresa d'Ávila nos vai falar de algo muito importante, que é o reconhecimento dos nossos dons, a importância de reconhecermos os nossos dons e colocá-los a serviço de nós e a serviço dos outros. E Teresa começa falando, a primeira coisa que ela nos traz é: Deus nos dá os dons sem nenhum merecimento nosso. Ou seja, dons não é algo que a gente merece, não é algo que a gente correu atrás e conquistou. Muitas vezes as pessoas confundem, né? Eu estudei, eu sou capaz, eu mereço, eu fiz por merecer. Não, dom não é isso. Dom é a graça que Deus nos dá, que Deus planta em nós, que Deus quer que frutifique em nós. É claro que é importante que a gente faça a nossa parte para que esses dons sejam colocados a serviço, que é o que ela vai dizer aqui agora. Mas sem que a gente tenha aquela arrogância de achar que somos merecedores de alguma coisa. Ela está dizendo justamente que Ele nos dá sem nenhum merecimento nosso. Então, tudo que temos de bom a serviço dos outros é graça de Deus. E ela continua: porque se não reconhecemos que recebemos, então não despertamos para amar. Olha que bonito. Para ela, o amor, o despertar para o amor é colocar justamente os nossos dons a serviço dos outros. E a nosso serviço também, é claro. E ela fala: é coisa muito certa que quanto mais vemos que estamos ricos da graça de Deus, ricos dos dons de Deus, mesmo sabendo que somos pobres, mais proveito tiramos e ainda mais verdadeira a humildade. Então, quanto mais a gente vê que está recebendo de Deus, que aquele dom que você tem, nossa, esse dom que eu tenho veio de Deus, quanto mais a gente reconhece isso, mais a gente ganha, mais a gente consegue tirar proveito e mais verdadeira a humildade. Porque para Teresa d'Ávila, humildade é a verdade. Então, uma pessoa humilde é aquela pessoa que vive na verdade, ela vive a sua verdade. E a pessoa que vive a sua verdade é a pessoa que reconhece os dons que Deus deu. Então, é justamente isso. Quanto mais estamos ricos dos dons de Deus, mais proveito tiramos e mais verdadeira a nossa humildade, né? E ela fala que o resto é acovardar o ânimo e achar que não é capaz de grandes bens. Então, quando a gente não coloca os nossos serviços, a gente está acovardando o ânimo. Aqui ela está nos chamando de covarde quando a gente não consegue colocar os nossos dons a serviço de Deus, de covardes. Muitas vezes com a desculpa de não se achar capaz de grandes coisas, muitas vezes por não se achar capaz de grandes bens. Né? E ao começar o Senhor a dá-los, começa a ter medo da vanglória, a ter medo de vanglória. Né? É claro que Deus não nos quer, que a gente não quer que a gente viva a vanglória. Né? O que é a vanglória? É a presunção, é a vaidade exagerada, é uma opinião excessivamente boa a nosso respeito. Isso é vanglória e isso realmente Deus não quer que a gente viva isso. Mas ela está dizendo aqui, se a gente reconhece que vem de Deus, que não é nosso, que vem de Deus aquele dom, e a gente coloca ele em prática com simplicidade, como se estivéssemos fazendo para o próprio Cristo, aí sim, a gente não precisa temorizar, não precisa ter medo da vanglória. Caso contrário, a gente corre o risco sim da vanglória. Né? E ela fala, creiamos que quem nos dá os bens nos dará graça para que, assim que o demônio começar a tentar dessa forma, querendo colocar na nossa cabeça que a gente está vivendo a vanglória, a gente vai conseguir resistir. Mas, mais uma vez repito, se andarmos com simplicidade, fazendo como se estivéssemos fazendo para o próprio Cristo. Né? Então, pretendendo contentar somente a eles e não aos homens. Né? Esse é o maior desafio dos dias de hoje. Né? Teresa d'Ávila fala, eu acho que de forma muito pertinente, em especial para os dias de hoje, onde a gente tem aí as redes sociais com tanta exposição, muitas vezes sem conteúdo algum, apenas para se exibir, apenas para se mostrar. Né? As pessoas se colocam nas redes sociais por mero exibicionismo, para ter alcance, curtidas, para serem elogiadas, para serem vistas, e muitas vezes sem sentido algum, né? Apenas por exposição, né? Apenas buscando reconhecimento dos homens, é o que ela está dizendo aqui. Então, se você faz com simplicidade, com a sua verdade, buscando fazer como se estivesse fazendo para Deus, não tenha medo da vanglória, você não vai viver a vanglória. E ela continua, que é preciso tirar forças para servir e procurar não ser ingrato. Então,
Ela está dizendo que se a gente não coloca os nossos dons a serviço, a gente está sendo ingrato diante de Deus. Né? A gente está ignorando algo que Ele fez por nós. Né? Por isso ela fala tanto de não temer a vanglória. Porque com esta condição dá o Senhor as joias. Mas se não usarmos bem do tesouro e do grande estado que nos põe, Ele voltará a tomá-lo de nós. Olha isso. Então Teresa está sendo bem direta aqui, bem dura, mas essa é a verdade, né? Se a gente não coloca os dons a serviço, se a gente não usa as joias que Deus nos dá, Ele vai tirar as nossas joias e vai dar a quem brilhe com as nossas joias. É bem desse jeito que ela vai dizer. E ficaremos muito mais pobres e dará a sua majestade as joias a quem brilhe e tire proveito delas para si e para os outros. Então é muito importante que a gente reconheça, que se a gente tiver dificuldade, que a gente coloque em oração, né? Senhor, me ajuda a identificar, a discernir os meus dons e colocá-los a serviço dos outros. Né? Teresa fala que somos tão miseráveis e tão inclinados às coisas da terra que mal poderá ter aversão de fato pelas coisas daqui. Com grande desprendimento, quem não sabe ter alguma prenda das coisas de lá. Então, quando a gente não reconhece as prendas de Deus, as prendas do céu, as graças que Deus tem para nós, os dons que Ele quer que a gente use, quando a gente não reconhece, ela fala que a gente é tão inclinado às coisas da terra que a gente vai ter dificuldade em ter aversão pelas coisas daqui e apostar nas prendas do céu, né? Porque a gente é muito apegado. Então é preciso viver esse desprendimento das coisas deste mundo. Não que a gente não viva as coisas desse mundo, né? Aqui a gente vive, relaciona, trabalha, consome, a gente vive uma série de relações e coisas que a gente tem que fazer no mundo mesmo. Mas ela fala que a gente precisa não se apegar a nada, nem a coisas, nem a objetos, a matéria, pessoas, a nada. Né? Então a gente precisa viver esse total desprendimento para que a gente possa identificar as prendas que vêm do Senhor. Né? Justamente porque esses dons, o exercício desses dons, é onde o Senhor nos dá a fortaleza que por nossos pecados perdemos. Então, os nossos pecados fazem com que a gente se enfraqueça. Então, quando a gente coloca os dons aos serviços, a gente vai recuperando a fortaleza, a virtude da fortaleza. Olha que bonito. Então, além de ser um benefício para nós e para os outros, porque quando a gente coloca um dom ao serviço do outro, a gente também, de certo modo, está recebendo daquele dom. Então, isso vai nos fortalecendo. A gente vai ficando mais forte. E a gente vai, claro, também trabalhando os nossos pecados, porque à medida que a gente vai se fortalecendo, né, esses dons, é onde o Senhor nos dá a fortaleza que por nossos pecados perdemos. Então a gente vai recuperando essa fortaleza. Né? Então Teresa fala aqui com muita clareza da importância da gente não desperdiçar os nossos dons para que a gente não os perca. Sim, é possível perder os nossos dons. E Teresa está nos dizendo também algo que na verdade está na palavra de Deus. Né? A gente pode encontrar lá também em 25, Mateus 25, na parábola dos talentos. Né? Onde o servo, né, que a relação do Senhor com os servos, né? A um ele entregou 5 talentos, a outro 2, ao terceiro 1, a cada qual segundo a própria capacidade. Aqui está falando que o Senhor distribuiu talentos aos seus servos. E ele partiu. E quando ele retornou, ele aproximou de cada um para poder ver o que cada talento tinha rendido, o que cada um fez para render. E um retornou com valor, outro retornou com outro. Né? E aqueles que fizeram os talentos renderem, o que o Senhor diz? Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu lhe confiarei muito mais. Entre para participar da alegria de seu Senhor. Mas aí aproximou-se também aquele servo que tinha recebido um talento e disse, né, o terceiro servo, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não semeou, eu então fiquei com medo e fui esconder seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Esse servo apenas devolveu aquele mesmo talento que ele recebeu do seu Senhor, com medo, ficou com medo de fazer aquele talento render. Né? Ele fala, fiquei com medo e fui esconder o seu talento. Aqui está o que é seu. O Senhor lhe respondeu, servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não semeei e recolho onde não plantei. Então você deveria ter depositado meu dinheiro junto aos banqueiros. Pelo menos isso. Portanto, o que o Senhor diz a esse servo? Tirem dele o talento e o deem para aquele que tem 10 talentos. Então, o Senhor disse ao servo, tire dele aquele talento e dê àquele que já tem muito mais. Então, aquele que tinha um talento e não fez ele render, ficou com menos ainda.
Então, além de não render, ele ainda ficou com menos. É o que a Teresa d'Ávila reflete, né? Essa passagem aqui da parábola dos talentos. Então, né? E aqui termina assim, né? Pois a quem tem lhe será dado e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. Então, aqui o Senhor está chamando o seu servo de preguiçoso. Né? Aqui Teresa nos diz que aquele que não investe os seus talentos, ele está sendo o quê? Ele está sendo covarde. Então, são palavras muito fortes para nos fazer hoje refletir. Você está usando os seus dons a serviço de Deus? Você sequer reconhece os seus dons? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos. Então, esse vídeo de hoje fica essa reflexão. Estamos reconhecendo os dons que Deus nos deu? Estamos despertando para amar verdadeiramente, colocando esses dons a serviço? Então, que o Senhor possa nos inspirar a olhar todos os dias para os nossos dons, colocá-los a serviço, para que a gente não os perca para ninguém. Não por egoísmo, mas para que a gente não deixe de cumprir o nosso papel aqui na Terra, para que a gente não deixe de entender o que o Senhor quer de nós. Né? E por isso a Teresa d'Ávila fala tanto da vida de oração, de um caminho de oração. É o que a gente já falou em alguns vídeos e vamos continuar falando da importância dessa vida de oração também, para que a gente possa reconhecer, discernir tudo aquilo que o Senhor tem para nós, de modo especial, os nossos dons. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Curta, compartilhe com os amigos e vamos continuar aí falando de Teresa d'Ávila, a mestra da oração, a mãe dos espirituais, que tanto nos ensina nesse caminho de oração e intimidade com Deus. Até o próximo vídeo.